Muitas religiões têm por base crenças e costumes. Por exemplo, da ideia de que o divino interage em favor dos seus serviçais e luta bravamente para que a sua palavra se realize, trazendo bênçãos sem medida, a paz de espírito e a certeza de que, ao menos em alguns momentos, entidades e divindades se entronizariam com o próprio ser humano e às vezes fariam um trabalho tão bem feito que não seria exagero algum quando os seus servos dizem: assim diz o Senhor, e eis que eu te digo, se passando por Deus, como se o próprio Deus estivesse neles. Em um misto de profecias inspiradas por Deus com incorporação de espíritos, uns fiéis se consideram profetas do próprio Deus e outros se auto-intitulam em um rompante de falsa modéstia como vasos de Deus. Não são donos da famosa unção, mas meros instrumentos a serem utilizados pelo suposto Deus ou pelo suposto Espírito de Deus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que os servos de Deus são templos de Deus e que o Espírito do mesmo Deus habitaria neles. No candomblé e na umbanda, os espíritos dos antepassados incorporariam em seus cavalos, fazendo com que os mesmos tornassem-se verdadeiros oráculos em prol dos seus filhos de santo e de quem puder pagar por suas consultas. Grande parte de nós é ateu para a fé alheia. E hoje eu quero falar especificamente sobre o templo de Deus. O templo de Deus cristão, que é universal para aqueles que creem e habitaria no corpo de quem o aceitou, vive uma vida santa e de devoção ilimitada. Esse mesmo Espírito Santo. É fato consumado que sacerdotes, profetas e ministros de várias denominações e religiões do mundo disputam o passe do Espírito Santo divino e dos santos, caboclos e guias mais poderosos. Seria uma presunção muito grande achar que um espírito ou espíritos superiores dominam alguma vida e fazem pontes entre o natural e o sobrenatural. Gostaria de analisar as questões do ponto de vista de seres que muitos não acreditam sequer que são seres vivos, mas alguns deles têm o poder de destruir, causar doenças e diversos problemas a seres humanos e outros seres na face da Terra. Logo após a nossa abertura, eu trago as informações que você precisa saber. Fique comigo, eu volto já. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que se encontram aí do outro lado, prestigiando o canal Vigilante da Razão. Você é muito bem-vindo a mais este vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe nem quem sou eu sou o Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão. Você está no canal que traz sempre muita informação relacionada à religião, ateísmo, agnosticismo e muitas outras temáticas importantes para cada um de vocês. Eu gostaria de falar no vídeo de hoje sobre o seguinte assunto: estão devorando o templo de Deus. Isso mesmo. As religiões judaico-cristãs, elas acreditam que o Espírito Santo de Deus habita nos servos de Deus e que, mediante a aceitação da palavra de Jesus Cristo, este Espírito Santo habita. Independente daquelas religiões que creem no batismo no Espírito Santo, todas as igrejas, ou grande parte das igrejas, acreditam sim, 99,9%, que o templo e morada do Espírito Santo de Deus são os fiéis, o corpo dos fiéis. Tem até uma musiquinha que fala assim: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se moveria no corpo, na mente dos fiéis que aceitaram Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante que eu percebo é que quando esse Espírito Santo passa a habitar, deveria
o fiel receber uma blindagem espiritual. E a Bíblia dá segurança para isso, com certeza. Lá em Efésios, capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus, sobre todo o revestimento que o fiel deve apresentar quando enfrenta as diversas adversidades no mundo, e o Espírito Santo estaria aí como um ser vindo do próprio Deus, na verdade, o próprio Deus habitando seres humanos mortais. E o que eu quero falar nessa oportunidade é que existem seres minúsculos, invisíveis aos olhos nus, que estão destruindo cada um de nós todo santo dia. É isso mesmo. E o que é que esse Espírito Santo está fazendo que não impede que essa destruição aconteça? Mesmo aquelas pessoas que creem em Deus, que professam uma fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e que já receberam o Espírito Santo na sua vida, fazendo-as conduzir a sua vida com santidade, com perfeição, na busca pela primazia do cumprimento da palavra de Deus em sua própria vida, parece que continuam adoecendo, continuam sofrendo diversas enfermidades, comorbidades e morrendo com doenças terríveis, como outras pessoas que não teriam essa proteção do Espírito Santo, a exemplo dos ateus. Agora, o fato consumado é que quando a gente observa do ponto de vista microscópico, do ponto de vista da ciência, da biologia, as bactérias, os vírus, os protozoários, são seres primitivos que já existem mesmo antes do surgimento da raça humana. Eles são seres que, por muitas vezes, foram considerados até seres sem vida, porque eles não têm uma estrutura bem complexa como nós temos. O que é importante a gente perceber é que a ciência, por exemplo, afirma que temos em nosso corpo trilhões de bactérias. Essas bactérias, elas existem desde que o mundo é mundo, desde que a vida passou a existir aqui na face da Terra. E desses trilhões de bactérias, cerca de 1%, que já é muita coisa, causam doenças. É claro, nós sabemos que existem bactérias que são benéficas, bactérias que existem no trato intestinal, que ajudam na decomposição do alimento. Mas em se tratando de bactérias nocivas à saúde do ser humano, os estreptococos, estafilococos, os bacilos, eles são bactérias altamente danosas e que levam diversas pessoas à morte todo ano. Todo ano. Basta a imunidade nossa cair que essas bactérias fazem festa no nosso corpo. A pergunta é a seguinte: onde está o Espírito Santo de Deus que afirma com muita categoria na palavra de Deus? Entendam que eu estou partindo do pressuposto de que essa palavra seja de fato a palavra de Deus. Quando ela diz que o corpo do fiel é templo e morada do Espírito Santo. Estaria Deus habitando no meio de micróbios? Estaria Deus, o Espírito Santo de Deus, compartilhando espaço com substâncias altamente nocivas, micro-organismos causadores de tantos problemas? E por que esse Espírito Santo não santifica logo o corpo do fiel? É só depois da morte? É quando o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade? É o que diz a Bíblia. Enquanto isso, o fiel continua sofrendo as mesmas enfermidades que o infiel. Seria isso justo? Eu penso que não. Até porque lembrem-se que Deus mandou Jesus Cristo para levar consigo todas as nossas enfermidades. E se essas enfermidades não saem, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do lugar. Algo errado não está certo. Isso eu estou falando apenas das bactérias. Quando nós vamos para a área de vírus, os vírus, eles, aí sim, não existem vírus benéficos. O único benefício que há nos vírus é o benefício de fortalecer a imunidade do ser humano. Ponto final. Quando um vírus infecta um ser humano saudável, ele vai ali reprogramando o DNA humano,
se multiplicando dentro da célula saudável e danificando essa célula, tornando essa célula saudável uma célula doente. Mas quando isso acontece, o nosso corpo aciona a questão dos anticorpos. E os anticorpos olham os vírus e dizem assim, olha, eu vou te combater e posso até te vencer, cara. Aí é travada uma verdadeira luta e o nosso corpo se beneficia de alguns vírus, desde que não sejam infestações virais muito poderosas, como, por exemplo, o Covid-19, que eliminou diversas pessoas, aí, milhares, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Centenas de milhares não, milhões de pessoas em todo o mundo, né? Centenas de milhares aqui no Brasil. No mundo todo, milhões de pessoas morreram com esse vírus, que muitos disseram que era fraude, que a pandemia era uma fraudemia. Você lembra disso? Interessante é quando a gente percebe que a grande parte das pessoas que tentam colocar em dúvida, colocar em xeque a eficiência dos cientistas e dos especialistas em vacinas são exatamente os cristãos, por achar que Deus irá livrá-los dessas enfermidades causadas por vírus. Mas não é interessante que na prática isso não acontece? Nunca aconteceu e não acontecerá sob hipótese alguma, porque os vírus, as bactérias, os protozoários são extremamente poderosos e se alimentam daquilo que nós temos dentro de nós, dos nutrientes, do citoplasma celular, sabe? Das substâncias que o nosso corpo aproveitaria para a nossa permanência aqui na Terra de forma saudável. Aí os vírus, as bactérias se alimentam de tudo isso e muito mais. Eu volto a perguntar, meus amigos e minhas amigas, os vírus, que são estruturas unicelulares que têm o poder, eles têm o poder de entrar na célula saudável, se multiplicar lá e trabalhar o DNA da célula saudável para que o vírus seja replicado diversas vezes, causando infestações terríveis. Tudo isso acontece debaixo dos olhos de Deus, já que o Espírito Santo de Deus habitaria nos fiéis? Eu não entendo. Se é a própria Bíblia que diz que Deus é tão santo que não pode contemplar a imundície. Se Deus é tão santo que não pode contemplar as coisas imperfeitas, se foi o próprio Deus que alegou com toda a força, com todo vigor, que não aceitaria sacrifícios de ovelhas e de bezerros e de bois, porque ele aceitou sacrifícios, você sabe disso, ele não aceitaria animais imperfeitos. Mas nós somos imperfeitos. Nós temos diversas situações que nos tornam frágeis. Inclusive, nós estamos envelhecendo desde o momento que nós nascemos. É fato consumado, todo mundo sabe disso. Estamos envelhecendo e morrendo a cada cabelo branco, barba branca que aparece em nós. E o Espírito Santo está aí, se movendo em nós e fazendo a sua obra redentora através de nós, através das nossas palavras, através das nossas ações, através das nossas atitudes, das escolhas que nós fazemos para o dia a dia. Interessante é que mesmo as pessoas que escolhem ter vidas saudáveis, vidas livres de vícios, essas pessoas também são visitadas pelas bactérias, pelos micro-organismos e são também alvo de doenças terríveis. Eu volto a dizer, tem alguma coisa errada que não está certa. O que eu quero alertar para você é o seguinte: se os servos de Deus são templos e moradas de Deus e existem micro-organismos que destroem esse templo, então parece que Deus seria um líder, um chefe de família, por exemplo, que deixa que um bandido invada a sua casa, destrua os móveis, depedre as paredes, quebre as portas, piche os muros, destelhe a casa, acabe com tudo e fica de braços cruzados.
Mas eu sei que o seu pastor lhe ensinou diferente. O seu pastor lhe ensinou que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Logo, estamos como ovelhas caminhando para o matadouro todos os dias, não é verdade? Então, meu amigo, não me venha com essa história de proteção sobrenatural, de livramentos da parte de Deus. Não me venha com essa história de que você está revestido do poder de Deus todos os dias em que você abre seus olhos e acorda. Porque não está colando, não. Não está colando, não. E eu até faço um convite a você. Por favor, visite uma emergência, visite um hospital do câncer, visite qualquer centro de tratamento de idosos, onde doenças degenerativas estão definhando cada vez mais os servos e servas de Deus, que viveram uma vida de resignação e de renúncia. Parece que o Espírito Santo de Deus está perdendo a guerra, não é? Parece que as enfermidades, as doenças, as comorbidades, acidentes terríveis, doenças incuráveis, AIDS, câncer, tantas doenças, tantos problemas têm tomado lugar que seria do Espírito Santo de Deus no corpo das pessoas e na mente das pessoas. Porque algumas pessoas dizem assim, mas a felicidade, o viver com Cristo, não é uma isenção de problemas de saúde, mas sim uma certeza de que o seu espírito, a sua mente está tranquila, porque há uma salvação fabulosa, fantástica e maravilhosa, que essa pessoa, este servo, esta serva de Deus desfruta todos os dias. Mas nós, que somos seres humanos, nós dependemos dos nossos sentidos. Nós somos seres sensoriais. Eu não acredito. Por favor, me perdoe. Eu não acredito numa providência divina que só se realiza na Bíblia. De uma providência divina que só vai se realizar no fim dos tempos. Assim é muito fácil. Assim é muito tranquilo. Até para os líderes religiosos afirmar para os seus liderados que a sua redenção virá no fim dos tempos. Você pode viver uma vida de total sofrimento, enquanto os líderes gozam de planos de saúde caríssimos, estruturas fabulosas, Albert Einstein, hospitais caríssimos, estruturas com helicópteros e internações até mesmo no exterior para tratar problemas de saúde física e mental. Mas os fiéis precisam acomodar as bactérias, os fungos, os vírus, para que a sua vida seja totalmente comandada por esses micro-organismos. E eles achando que estão sendo comandados por Deus. Quando muitas vezes as bactérias, os vírus agem até em suas mentes, tornando as suas mentes cada vez mais doentes, cada vez mais comprometidas. Mas eles acreditam cegamente que estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não acredito nisso. E você repense se é nisso que você tem acreditado. Se onde há a presença do suposto Deus, há a saúde, a alegria, há o reconforto físico e mental, alguma coisa errada não está certa. Isso eu tenho certeza. Eu espero que você tenha gostado. Este foi o vídeo de hoje. E até o próximo. Fiquem na razão. Não esqueçam disso. Tchau, pessoal.